Isaías capítulo 42, versículos 6, 7 e 8, que nos diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Levanta a sua mão e diga: Senhor, com mais fé, com mais ênfase: Senhor, perdoa todos os meus pecados, me ajuda a compreender a sua palavra. Senhor, aqui estamos para ouvir e obedecer a sua palavra. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Glória a Deus. Pode louvar a Jesus, pode louvar a Ele. Irmãos e ouvintes que estão acompanhando essa transmissão, convido vocês para uma reflexão dentro da palavra do Senhor, que nós jamais poderemos esquecer de quem Ele verdadeiramente é, o que Ele significa para as nossas vidas. Ele quem? Jesus, o Salvador. Eu não sei se você prestou atenção, principalmente no versículo 7 e versículo 8. O Senhor abre os olhos daqueles que não conseguem enxergar. Mas eu não estou dizendo que o Senhor abre os olhos somente dos cegos, ou uma pessoa que tem uma deficiência visual. Mas há muitos que enxergam e não conseguem compreender os propósitos de Deus. O que o Senhor quer com esta nação, o que o Senhor quer com esta geração, o que o Senhor quer com esta igreja. E meu Deus, aí sim, esta igreja é de Deus. E Ele não abre mão do que é dele. Ele não desiste. E é tão gostoso ouvir essa palavra: Ele não desiste de você. É muito gostoso ouvir essa palavra: o Senhor está contigo. É muito gostoso ouvir a mensagem de Cristo: olha, não temas, porque eu sou contigo. É muito gostoso ouvir essa palavra: eu estou com vocês. Glória a Deus, eu acredito, eu creio e eu glorifico por isto. Mas quando o Senhor apresenta as condições, olha, você quer ser uma bênção? Então você tem que trilhar a sua vida nos meus caminhos, na minha presença, para que Ele venha ter total liberdade de usar a cada um de nós para o que for útil para Ele. E ainda adianto, irmãos, talvez você não sabe valorizar o quanto você é útil, o quanto você tem um valor para Deus. Talvez você, ouvinte, você que está nos acompanhando, talvez você não tenha a dimensão do valor que você tem para Deus. E quando a pessoa não se valoriza, não dá o devido valor pelo que o Senhor fez na nossa vida, por qual motivo? As pessoas acabam se desviando do foco, acabam se desviando da presença do Criador. Isso, a Bíblia Sagrada está repleta de exemplos. Pessoas que começaram bem, mas tiveram um final terrível. Pessoas que estavam na presença de Deus e todo dia, todo momento estava sendo abençoado pelo Criador. Pessoas que oravam e o Senhor respondia. Pessoas que dobravam seus joelhos na oração, no jejum, na humilhação, as lágrimas rolavam. E hoje está tão difícil ver um crente chorando. Tão difícil ver um crente falando: Senhor, pode vir o que vier, eu não largo do Senhor, eu não te abandono.
Tem gente tentando negociar a glória de Deus. E a glória de Deus é inegociável, meus irmãos. Não existe meios para você negociar a glória dele. A glória é dele. E o poder que é manifesto na sua vida não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, o ser humano, o qual eu também faço parte, se nós não tomarmos cuidado, nós poderemos ter o nosso ego massageado e começamos a achar que nós somos os melhores, somos os imbatíveis, somos aqueles que, olha, veio para brilhantar a festa. Somos aquele que chegou nessa festa aqui. Olha, irmãos, a festa não seria nada se eu não estivesse aqui. Vai queimando esse orgulho, Jesus, do coração do ser humano. Se o Senhor não estiver conosco, a festa não vale a pena acontecer. Se o Senhor não estiver em nosso meio, não vale a pena nós estarmos aqui. Mas por que eu falo em alto bom som? Porque Ele está aqui. Ele não é somente o convidado, mas Ele tem livre acesso. E dentro de um culto, o Senhor, Ele muda totalmente seus planos. Falo com os pregadores que estão presentes, que estão acompanhando em casa. Já houve algum momento na nossa vida que a gente sobe com todo esboço, recheado de esboço para o altar. E no momento não é nada daquilo que Deus quer falar, sai totalmente diferente. É muito bom, é ótimo, é excelente, muito bom. Mas a igreja, meus irmãos, ela quando é tomada pela direção do Espírito Santo, Ele nos direciona para um alvo principal, que é para a restauração e recuperação de crentes. Crentes que precisam ser restaurados. Crentes que precisam voltar ao primeiro amor. Crentes que precisam amar mais o próximo mais do que a si mesmo. Porque se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, nós queremos estar na igreja somente para ser servido, e não é esse ofício. Esse não é o nosso ofício. Estamos aqui para servi-los. Estamos aqui para servir o reino. E muitas vezes nós não compreendemos o porquê que Deus age desta forma na nossa vida, mas eu sempre estou tranquilo, porque Deus age da forma correta, da maneira que Ele age, é a maneira mais perfeita. E aqui nós vemos que o Senhor, Ele chama em justiça, toma nós pela mão, porque nós não temos condições de andar sozinhos, precisamos sentir o apoio e a presença de Jesus. Ele nos guarda. E também deu a nós um concerto para a luz dos gentios. Para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão os presos e do cárcere aqueles que andam em trevas. Por quê? Porque eu sou o Senhor, diz Ele. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem meu louvor. E por que a palavra de Deus fala aqui, frisa? Nem meu louvor às imagens de esculturas. Eu não sei se esse povo de Deus, irmãos, que a gente vê no passado, eles eram assim. Estavam provando a bondade e a misericórdia de Deus e vendo o sobrenatural acontecer. E tudo isso me remete lá na passagem do deserto, quando o povo de Israel passa pelo deserto. O povo estava enxergando, o povo estava a olho nu, vendo a glória e a presença de Deus. Precisava algo mais para preenchê-los?
Precisava algo mais profundo do que isto, ver a glória e a presença de Deus. Eu pergunto e vocês respondem: precisavam. O povo estava vendo ali no deserto durante o dia aquela nuvem que trazia uma sombra e um frescor para aquele povo. E à noite aquela nuvem se tornava uma coluna de fogo para clarear todo o povo de Israel. O povo vendo Deus, o povo ouvindo através de Moisés as palavras do Senhor, e mesmo assim aproveitaram e se desviaram um pouquinho para adorar as imagens. Uma das coisas, meus irmãos, que Deus não aceita é o crente ser crente na igreja e lá fora colocar outros no lugar de Deus. Isso é abominação a Deus. Deus abomina. Ah, irmão, está pregando o Deus do Antigo Testamento, qual é a diferença? Será que é outro Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o mesmo? O que nós aceitamos? É outro Deus. E o Senhor chama nesta tarde a nossa atenção para que nós possamos refletir: será que eu não estou colocando outras coisas no lugar do meu Deus? Será que eu não estou adorando outras coisas além de adorar o meu Deus? Porque aquele que adora ao Senhor na sua integridade, ele não tem falta de nada, porque a presença de Deus preenche todo o seu vazio. Preenche. Mas o ser humano, o qual eu também faço parte, infelizmente, se ele não vigiar, ele sempre quer buscar coisas novas, que debaixo do céu não tem nada de novo. Talvez para satisfazer os seus desejos, talvez para saciar a sua sede imediata, porque Jesus é a água da vida. Talvez você esteja já cansado de ter esse alimento à sua disposição, de ter à sua disposição essa água da vida que é Jesus, e talvez você esteja buscando água em outra fonte. Aí reina o perigo. O crente que vai buscar água em outra fonte, ele está trocando o certo pelo duvidoso. Ela está trocando o certo pelo duvidoso. Qual que é o certo? Ah, não é outro, mas é Jesus e ponto, né? Jesus é o certo, Jesus é o perfeito, Jesus é santo. Jesus preenche o nosso coração e traz na nossa boca uma palavra de glorificação ao nome dEle. Ô irmão, mas você veio hoje falar demais de escultura? Vamos falar um pouquinho de outras coisas também que ocupam a mesma posição. A adoração deve ser exclusivo ao Deus eterno. A adoração deve ter exclusividade em Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele é santo, Ele é justo. E esta glória, este louvor, Ele não divide com ninguém. Eu já vi muito crente, obreiros, pregadores da palavra de Deus que começou a se vangloriar. Mas a queda do tal foi tão forte. A queda foi tão forte porque ele deixou Satanás enganar o seu coração. Mas aqueles que vigiam e oram, esses sempre têm uma palavra boa para falar: Senhor Jesus, Tu és a razão da minha vida. Senhor, Tu és a razão de tudo, do meu ser. E toda a glória, toda a honra darei ao Senhor. Possamos agora ir lá em Apocalipse. Convido vocês. Apocalipse capítulo 2. Uma das cartas que foi enviada à Ásia, justamente aqui na igreja de Éfeso. Uma igreja
que começou bem, estava ali na presença de Deus. Eu quero ler no versículo 1, 2, vamos ler até o versículo 6. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não se arrependeres. Somente aqui o versículo 5. Deixando o primeiro amor. Deixando a primeira caridade. Mas por que a palavra está dizendo sobre isto? Porque infelizmente, irmãos, a tendência foi e continua sendo, do crente começar bem, cheios de força, de ânimo, até para congregar ninguém segura ele em casa, ele vem às pressas para a igreja. Se tiver carro, vem de carro, se não vem de carro, vem a cavalo, se não tem cavalo, vai a pé mesmo, mas ele vai para a igreja. Ele não consegue arrumar desculpa para dizer, olha, eu não vim porque não vim, alguma coisa. Ele não consegue arrumar desculpas porque esta não cola, Jesus não aceita. Quando o crente está no primeiro amor, ele não mede esforços. Ele luta com todas as suas forças em prol da obra, em prol da busca intensamente do Espírito Santo em sua vida. Vai pontuando aí para ver se você consegue se identificar com alguns pontos. Quando a gente chega na igreja, isso é normal para quem está aqui hoje pela primeira vez. Quando a gente chega na igreja, a gente chega um pouquinho cismado, desconfiado, porque tanta gente convida a gente aqui, olha irmão, vai lá na igreja Deus e Amor, que lá milagre acontece. Milagre acontece? Vai contar essa história para outro. Olha, aconteceu, Jesus curou o irmão lá que estava com câncer em fase terminal. Não acredito. O paralítico anda, os cegos veem, os mudos falam, e se for preciso, os mortos também são ressuscitados. A gente chega na igreja, irmão, com uma boa parcela de curiosidade e outra parcela de dúvidas. A gente chega na igreja e fala, vou assistir, eu quero ver de perto se é isso mesmo. E alguns que chegam à igreja, até mesmo duvidando do poder do Criador, são impactados pelos milagres. Eles recebem um impacto tão grande quando vê os milagres acontecer. E isto vai fortalecendo o desejo dele de conhecer Jesus mais de perto. E começa nas orações. Na igreja tem o dirigente, na igreja tem os colaboradores, na igreja tem os que estão ajudando, tem os irmãos da recepção que recebem com um abraço, dando as boas-vindas, e estas pessoas começam a trilhar o caminho no foco, dizendo, eu quero conhecer Jesus mais de perto. Eu quero conhecer Jesus mais de perto. E ele começa nesse primeiro amor. Ninguém segura ele em casa, o que ele quer está na casa de Deus. O desejo dele é estar nas orações. O desejo dele é participar dos cultos. O desejo dele é ler a Bíblia Sagrada, é conhecer mais e mais a vontade de Jesus sobre ele, sobre a vida dele. Mas essa intensidade, com o passar do tempo, ele aceita Cristo, se batiza,
E alguns passam até mesmo a ser obreiro da casa de Deus, mas com o passar do tempo ele vai se desmotivando. Vai deixando congregar lá somente algumas vezes ao mês. Já não tem mais desejo de estar na igreja, na casa do Senhor. Prefere passar várias horas em outro lugar do que estar na casa do Senhor. Já não sente mais o desejo, o coração dele já está voltado para outras coisas. O coração dele já não arde mais o desejo, a alma dele está gemendo, está com fome, está com sede, mas ele está procurando água em outras fontes. E a gente depara com essas situações. Ô irmão, eu não posso ir na igreja, irmão, por quê? Eu preciso inventar uma coisa bem para convencer meus irmãos. O que eu vou inventar aqui? Qual o motivo que eu não vou para a igreja? Aí ele fica lá da esposa, fala: esposa, me ajuda aí, vamos arrumar uma desculpa boa, porque a minha escala hoje na pregação, eu tenho um compromisso na igreja, mas eu não quero ir para a igreja hoje. E vai lá o Anani e Safira fazer a negociata. Só que Jesus está vendo tudo. Jesus sabe que você pode fazer muito mais. Jesus sabe que você poderia estar fazendo muito mais. Não só para Jesus, mas principalmente para você. Investindo na sua vida, na sua comunhão. E a gente nota nos dias de hoje, irmãos, pessoas que estão totalmente fora da direção, da vontade de Deus, estão sofrendo e ainda pergunta: por que, Senhor, estou sofrendo? E a palavra do Senhor está dizendo: olha, porque você não me ama, não me busca, não me deseja mais. As orações que você orava, você já não faz mais. O louvor que você adorava, cantava e glorificava, você já não faz isto mais. E o Senhor só está esperando a posição do crente para mudar um pouquinho e reaver os seus conceitos, para que ele possa consertar a sua casa. E aqui está dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. De onde a gente veio, meus irmãos. Jesus nunca lança isso em rosto de ninguém. Está dizendo aqui: lembra de onde caíste. E lembra como que você chegou aqui. O quanto Satanás projetou, arquitetou a sua desgraça, a sua destruição, mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não desiste de você. O Senhor não desiste, não vai desistir. Mas quando há, no versículo 6, vocês podem ler. Mas quando há alguma coisa na nossa vida que aborrece o Senhor, nós precisamos nos livrar disso o mais rápido possível. Não de Jesus, mas daquilo que causa os aborrecimentos a Cristo. Talvez o nicolaita, talvez outras coisinhas que o Senhor Jesus não compactua com você. Talvez o Senhor Jesus jamais iria concordar com você. Aí quando o crente, ele consegue criar essa intimidade com o Senhor, ele consegue se ver no espelho mais nitidamente. Ele consegue enxergar os seus defeitos. Consegue ver quais são os pontos que está causando aborrecimento ao Senhor. Mas um dos primeiros pontos que possa cair as escamas dos teus olhos, para que você possa se ver de verdade, é tirar do seu coração esse egoísmo que há no seu coração. Isto que você acha que você é o melhor do que todos, irmãos, o melhor aqui é Jesus e sempre será Ele.
de ficar tentando consertar a casa do vizinho, conserta a tua casa primeiro. Que esta palavra possa fixar no seu coração. Para de ficar tentando arrumar a casa do seu vizinho. Arruma a sua casa primeiro na presença de Deus. Isto está aborrecendo a Jesus. Talvez isso é um dos pontos que está aborrecendo muito a Jesus. Em vez de você olhar os seus próprios defeitos e procurar se consertar diante de Deus, você está tentando consertar a vida do povo, a vida do mundo. E o Senhor nos chama nesta tarde. Ele está dirigindo esta palavra a você. Sinto saudade daqueles dias que você perguntava tudo. Como eu deveria fazer? Como eu deveria colocar minha vida na presença do Senhor? E você era uma pessoa muito mais feliz do que hoje. Porque você estava recorrendo à pessoa certa, a um Senhor dos Senhores. Mas em vez de fazer isto, você se reúne com seus grupos de amigos para ferir o seu próprio corpo. Como assim? Para ferir a igreja do Cordeiro, qual você faz parte. Encontramos na igreja pessoas, irmãos, que estão ocupando a posição de um juiz. Que nos abordam, que nos falam e esquecem da sua própria vida. Será que é tão difícil isso, meus irmãos? Procurar nos consertar diante dEle. Que possamos voltar ao primeiro amor. Que você possa olhar para o seu irmão que está ao seu lado e não tê-lo como inimigo, mas como um cidadão do céu também, como você está lutando. Não deixar o engano entrar no seu coração, mas deixar o Espírito Santo fluir livremente na sua vida. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e retirarei do seu lugar teu castiçal, e não, se não se arrepender. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, mas não está 100% bem não, meus irmãos. Eu gostaria que hoje, antes de nós terminarmos o culto com a oração da fé, que você pudesse refletir um pouquinho sobre a sua vida. Não importa a igreja, o ministério que você congrega, mas nós estamos lutando por um mesmo objetivo, o céu, a mansão celestial. E o nosso objetivo é esse. Nós temos que olhar para Cristo e falar: Senhor, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou realizando, segundo a minha vontade, tem a aprovação do Senhor ou não? Será que como o povo me olha? Como um crente, seguidor de Jesus ou não? Depois que a gente faz aquelas perguntas, você é parecido com Jesus? Se parece com Ele? Ou não? Pedro tentou sair fora quando ele foi abordado, dizendo: você é um deles, você fala igual ele, você anda igual ele. E ele disse: não o conheço. Quando alguém te aborda dizendo você é crente, o que você fala? Quando alguém na abordagem te pergunta, você é de qual igreja? O que você fala? Lá na faculdade, lá no trabalho, com os amigos, colegas, vizinhos, qual é a sua referência? Como cristão? Como tem sido o seu testemunho?
Como tem sido a sua postura? Como está a sua vida? Como está a nossa vida diante de Deus? Que sejamos o sal para que haja um tempero, mas não que seja pisado pelos homens. E os que são pisados pelos homens são os causadores de escândalos. E a sentença para esses tais é a palavra do Senhor que diz: ai, ai. Quem já gritou um ai alguma vez na sua vida? Aí, levanta a sua mão. Quando a pessoa fala ai, é porque está doendo. Ai daquele que escandalizar. Melhor houvera não ter nascido. Ai. Oh, irmãos, eu sei que vocês esperavam uma mensagem hoje diferente. Eu sei que vocês esperavam hoje uma palavra suave, uma palavra que pudesse impulsionar para a cura e a libertação. Mas eis aqui um segredo que eu quero revelar a vocês. Para alguns talvez não, mas para a maioria é um segredo que eu quero revelar a vocês. Quanto mais o Senhor Jesus tiver liberdade para falar, para nos exortar na igreja, mais Ele tem o prazer de operar as grandes maravilhas no meio do seu povo. Sabiam disso? Eu já tenho provado isso, meus irmãos. Quando deixamos o Espírito Santo falar aquilo que precisamos ouvir, a manifestação do poder dos milagres são consequências que vai acontecer no culto. Temos que parar de viver o natural, meus irmãos. O que é o natural? O natural se torna, desculpa, irmãos, se torna um pouquinho chato. Porque ela segue aqui, olha, essa trajetória de todos os dias. Ela se tornou algo costumeiro. Eu vou para a igreja, dou 3 glória a Deus, aleluia, marco a minha presença. E chego ali, dou um abraço no pastor para confirmar que eu estive lá. E pronto, resolvido. O importante é que o pastor da igreja possa me ver na igreja, que eu estou lá. Então isso se torna já cansativo. Eu confesso a vocês, irmãos, eu vivo o natural, mas muito mais eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Sobrenatural. Ah, mas é impossível. Não, não é impossível não. Você pode andar, caminhar, falar, vir para a igreja, cultuar, adorar e cair no sobrenatural de Deus. Quando Deus age, meus irmãos, o Senhor coloca a gente diante de um espelho. E Ele tem o prazer de mostrar, olha aí os seus defeitos. E você começa a pontuar os seus defeitos. Meu defeito é... Qual é? Qual é o defeito mais popular nos dias de hoje? Quero ouvir. Qual um dos defeitos mais populares no dia de hoje? Esse eu ia falar agora, falar mal dos outros. Isso é de primeira. Qual é o seu maior defeito? É falar mal da vida dos outros. E será que Jesus concordaria com você se reunir e falar mal dos outros? Não, não tem aprovação, porque Jesus jamais ia concordar com o que você fala. Me cite a segunda. Além de falar mal da vida dos outros, o que mais? Tem mentira, celular? O que mais? Hein? Não ouvi. Inveja.
murmuração. Esse povo aqui não é bobo não, gente, o povo sábio, povo entendido. Mas se o crente fala mal da vida dos outros, é invejoso, caluniador, fala tanta bobagem, será que ele está vivendo o primeiro amor? Não, quero ouvir de vocês. Ele está vivendo o primeiro amor ou não? Sim. Está vivendo ou não? Todos vocês são sábios, inteligentes, para no momento que você abrir a sua boca, você vai ter o discernimento natural, se é Deus que está te usando ou é o outro que está te usando. Gostou desta? Toda vez que nós abrir a nossa boca, no mesmo instante teremos condições de discernir se é para o bem ou é para o mal. Aí cabe a você rever ponto a ponto. Ah, mas irmão, mas dá aquela vontade. Olha, sabe aquela língua de serpente? Ela fica sorrindo com duas presas e a língua no vão das presas. Ela joga a língua para fora e fica ali olhando para você. Vem, 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 vem. E você hipnotizado vai e vai. Daqui a pouco a prica injeta o veneno em você. Foi desse jeito que a jararaca me pegou quando tinha 6 anos de idade. Bichinha vinha com a língua para fora, me assustei, fiz assim para quê? Na mesma hora, injetou todo o veneno que tinha. Não demorou 30 minutos, já estava na minha corrente sanguínea. E aí está, meus irmãos, o veneno do pecado. Se você não toma cuidado, você pode falar língua estranha, porque língua estranha você pode falar língua estranha, meus irmãos, do Espírito Santo, a língua estranha que você decorou e a língua do estranho que o Satanás usa na boca das suas vítimas para tentar deixar as pessoas confusas. Pensou que não? É dessa forma que acontece. O diabo, irmãos, é expert em fazer tudo igualzinho que Jesus faz, mas nunca chega na perfeição de Jesus. Nunca chega na perfeição. Ele pode falar verbalmente as mesmas palavras, mas nas palavras de Jesus há uma unção diferente. Há um poder sobrenatural. O que Satanás não tem, ele é enganador, acusador, mas Jesus, o sangue dele nos purifica de todo o pecado e nos chama para nós rever os nossos conceitos e voltar ao primeiro amor. Então nós aprendemos nesta tarde. Toda vez que eu falar uma palavra, quer seja para o bem ou para o mal, no mesmo instante eu estarei falando consciente. Eu estou assumindo toda a responsabilidade do mal que aquelas palavras vai produzir. Ô irmão, mas eu tenho total razão. Eu estou coberto de razão para falar isso, mas pensa primeiro para depois você falar. Se ela não vai edificar, fecha a tua boca e não fala nada. Cale-se, pelo amor de Deus. E a gente é incentivado sempre a falar coisas que não prestam, né? Coisas que não edificam. Mas o Senhor está chamando nós aqui, olha, diante disto aqui, o quanto Ele cuida de nós e nos dá o direito de se arrepender. O direito de se arrepender.
Então nós aprendemos aqui, toda vez que você se posicionar e falar algo, independente de onde quer que seja, onde quer que esteja, você está assumindo o risco. Mesma coisa você pegar, você que não é crente, pegar um volante embriagado, drogado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai sair atropelando todo mundo. E aí tem gente que é crente que anda atropelando todo mundo com a língua. Mas o Senhor chama nós hoje, nesta tarde, para o arrependimento. Para o arrependimento.